Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus conversando sobre a revelação de Deus, sobre o que Deus tem dito, tem orientado, tem ensinado desde os tempos de Adão, não a partir de Moisés, mas desde os tempos de Adão até a última pessoa sobre a face da terra. Não é? O resumo, a ideia, o que é que ele quer falar, o que é que ele tem dito a todo ser humano, todos têm acesso a essa revelação. E a gente esteve conversando na semana passada, né, as várias maneiras como ele esteve e tem usado para revelar, para falar, para expressar, não é, a sua revelação. Tá bom? Como é que a gente, então, resume essa revelação? Jesus Cristo, olhando para Jesus. Tudo aquilo que é coerente com Jesus é de Deus, é da palavra de Deus, é da revelação de Deus. Tudo coerente com Jesus. Tudo coerente dentro da Bíblia ou fora da Bíblia. Tudo coerente dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, em qualquer religião. Tudo coerente com Jesus é da parte de Deus. Tudo que é incoerente com Jesus, tudo que não é concordante com o ensino de Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, em qualquer religião, o que não for coerente com Jesus não é de Deus, não é da revelação de Deus. Esse é o critério que a gente está usando para avaliar os salmos. Estamos no Salmo 49. Até agora, a gente pode afirmar o seguinte: 2 salmos são totalmente coerentes com Jesus. Os demais não são totalmente coerentes. Porém, o Salmo 44 é o pior deles, é o mais incoerente que a gente tem até agora nos Salmos, né, em relação ao ensino e à vida e ao exemplo de Jesus Cristo. Tá? O Salmo 44. Então vamos para o 49, né? Até agora está maravilhoso o Salmo 49. Tá? A gente conversou, olha aqui, a gente conversou do versículo 1 até o versículo 6, né? E hoje a gente conversa sobre o versículo 7 até o versículo 13. Lembrando que há dois títulos que a gente chama a atenção nessa oportunidade. Há o título, olha aqui, um título que é atribuído a ele pelos tradutores, né, pelas editoras, né, no texto bíblico, é colocado o seguinte título para o Salmo 49, a vaidade do homem. Porém, lá do original vem o seguinte título, Salmo para o regente, escrito pelos filhos de Coré, como diz assim, dos filhos de Coré. Isso quer dizer, foram eles que escreveram, ou alguém escreveu por ordem deles, ou alguém escreveu como se fosse eles, ou escreveu sobre eles, tá bom? Então, é nesse sentido que esse dos filhos de Coré, tá bom? Desses filhos de Coré, é isso que quer dizer dos filhos. Então vamos ao texto. Versículo 7, a Bíblia diz assim: ninguém resgatará a seu irmão, nem dará a Deus o seu resgate, porque o resgate da alma deles é caríssima e sempre será insuficiente para que viva para sempre, nem veja a corrupção da morte. Porque se vê que os sábios morrem, assim como o tolo e o bruto perecem, e deixam seus bens a outras pessoas. Dentro de si, pensam que suas casas durarão eternamente.
e suas habitações continuarão de geração em geração. Chamam as terras pelos seus nomes, no sentido de ter domínio sobre aquilo que ele tem. Mas o homem que orgulha de si mesmo, né, que se orgulha de si mesmo, não permanece. Ele é semelhante aos animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, mas seus descendentes se agradam de suas palavras. Tá bom? Então esse é o texto e a gente vai analisar. Dentro de um contexto e verificando o texto, então a gente coloca como sendo um texto totalmente, por enquanto, né, esse texto que lemos, seja coerente com o ensino de Jesus Cristo e a gente vai ver sobre isso. Então, versículo 7 diz assim: não há quem pague pela vida de quem quer que seja diante de Deus. Isso é coerente com Jesus. Ninguém, né? Ninguém pode fazer esse resgate de ninguém. Isso mesmo. Por vários motivos, ninguém tem o que pagar, pois todos são pecadores. Todos são indignos, né? Ninguém tem como pagar, até porque ninguém morreria para dar a vida a outra pessoa ou ir para o inferno para salvar alguém. Também ninguém tem autoridade diante de Deus para resgatar outras pessoas. Diante de Deus não há ninguém, né, que tenha essa autoridade. Só Jesus, que era o próprio Deus. Por isso, tudo que Jesus lembrou, por isso tudo é que Jesus lembrou que por amor Deus deu seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Então, somente Jesus, que era o próprio Deus, se fez homem para sofrer para vir mostrar amor e sofrer as consequências disso na vivência com o ser humano. Tá bom? Versículo 8 é a segunda coerência. O valor da alma de uma pessoa é muitíssima cara. Isso mesmo. Tanto para Deus, uma alma vale o mundo inteiro, como valeria para ele voltar de novo e morrer na cruz se fosse necessário. Quantas vezes fosse necessário para Deus fazer-se homem e vir ao mundo e morrer na cruz para salvar uma alma, ele faria. Para você ver a importância de um ser humano, uma só alma para Deus, né? Versículo 9 é a terceira coerência com o ensino de Jesus. Ninguém pode evitar que uma vida nunca morra. Embora o salmista esteja entendendo que o salário do pecado é a morte física, ele entende isso quando ele fala o que ele disse. Na verdade, Paulo dizia em relação à morte espiritual, em relação à morte eterna, a condenação, o inferno. Naquele tempo, o salmista não entendia sobre inferno. Não havia essa compreensão, né? Na teologia judaica, tá? Na teologia de Israel. Não entendia sobre inferno, acreditava que todos morriam e iam para o Sheol, que era o mundo dos mortos. Tá bom? Versículo 10 e 11 é a quarta coerência com Jesus. Com morte física, todo mundo deixa seus bens para outras pessoas, embora vivam como se isso não fosse acontecer. É o que o salmista diz. Na orientação proverbial, né, é o provérbio que o salmista está usando para fazer esse cântico de adoração. Na orientação proverbial,
o salmista está orientando as pessoas do mundo todo a saberem bem como vivem, para que desfrutem corretamente da vida, sabendo que a vida deles tem um fim, né? Não é uma vida para sempre. Ele vai morrer, né? E saber como vai ficar tudo aquilo que ele tem. E aí vem o versículo 12 e 13, que é a quinta coerência com Jesus. Assim a pessoa imprudente vive e morre com suas loucuras, e somente seus descendentes é que viverão bem o que ele tem. O salmista diz que a tolice do imprudente é quem apressa sua morte, fazendo com que pouco aproveite do que consegue na vida. Tá bom? Então, essas são coerências com o ensino de Jesus. E o ensino proverbial, que é o que está sendo usado pelo salmista para fazer essa música, está correto e está adequado ao ensino do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa segunda parte também do Salmo 49, como também a primeira parte, por enquanto, todo esse salmo, nessas duas partes, né, estão coerentes com Jesus Cristo. Tá bom?